Raios de sol, boa noite. Hoje é a nossa quarta conversa do que eu havia pré-determinado e é sobre o sagrado feminino africano. Eu sei que eu demorei um pouco de aparecer aqui, oi Lid, mas eu não queria colocar as informações antes de uma palestra que eu vou dar, que ainda vou dar, na verdade. Então eu vou falar sobre o sagrado feminino africano, mas não enquanto conteúdo. Oi, tudo bem? Enquanto conteúdo do que eu havia proposto para um instituto, que logo também vou divulgar qual é, que eu vou dar uma palestra sobre um curso que é o Sagrado Feminino Africano. E o que é esse Sagrado Feminino? Na verdade, em diversas culturas reverenciam-se muito o sol, né, como o Deus da criação. Mas algumas outras culturas, né, politeístas, costumam dizer que existe assim como existe um pai e uma mãe, existe um Deus e uma deusa. Então, esse feminino ser reverenciado, né? E esse feminino ser reverenciado como sagrado. Então, o corpo da mulher é um corpo sagrado. É o único portal por onde vem a vida. Nós, seres humanos, nascemos nesse planeta e só é possível vir através do corpo de uma mulher. E por isso, esse sagrado feminino, esse corpo é sagrado. Esse corpo é sagrado, oi Dani, porque é o único portal por onde vem a vida. Então a gente costuma dizer que é um sagrado feminino, nada mais é do que uma face feminina sagrada e todas as outras coisas onde ela pode ser e se reconhecer, né? E aí quando essa mulher reconhece esse corpo enquanto um corpo sagrado, então ela tem condições de se tratar bem. O autocuidado, o autoconhecimento, o autoamor. Nós mulheres somos divindades, mas nem todas estão preparadas para essa conversa. Muito verdadeira, Lidiane. Exatamente isso. Se nós, mulheres, tivéssemos esta consciência, esta permissão de se ver enquanto ser divino, a nossa história enquanto mulheres seriam outra, né? Algumas culturas, as mulheres elas são reverenciadas justamente porque seu corpo é sagrado, porque é o corpo que traz a vida para a Terra, né? Eu cresci com esse conceito de corpo sagrado, do feminino sagrado, do corpo templo, né? Então, os homens aprendem muito esse sistema de cuidar-se, proteger-se, e a mulher ela vem como se fosse uma parte do homem. Mas se a gente for parar para pensar, se metade do mundo são de homens, a outra metade de mulheres, por onde vieram esses homens, né? Os homens só podem nascer pelo corpo de uma mulher. Ou seja, metade do mundo é de mulheres e a outra metade são dos filhos que nasceram delas. Não é justo?
Então, quando a gente coloca esse corpo enquanto um corpo sagrado, é onde você tem essa que na Idade Média queimavam-se as mulheres, né, como bruxas, porque a bruxa é aquela mulher que tem conhecimento da sua divindade e de como ela pode manipular todos os elementos que estão na natureza. Então, se a gente parar para pensar que essa mulher que tem esse conhecimento, que se reconhece enquanto divina e que se autocura e que sabe manipular essas informações e esses elementos da natureza, realmente ela é uma mulher perigosa, né? Então, eu estava ouvindo uma palestra outro dia e aí tava uma discussão da profissão mais antiga do mundo, né? E aí falaram que a profissão mais antiga do mundo era a prostituição. E depois reconheceram que não, que eram das curandeiras, das parteiras, né? A profissão mais antiga do mundo para mulher. Então, e aí, se a gente for ver na história, as mulheres estão sempre cuidando umas das outras. Mas, de alguns 2000 anos para cá, nós fomos perdendo isso, né? E aí eu digo aqui em questão de Brasil, né? Pela invasão, né? Os colonizadores vieram com esta visão. E aí nós crescemos nessa sociedade para ser inimiga da outra, né? Fazendo concorrência, não cuidando uma da outra. E aí precisa sempre rever esses conceitos para ver se a gente está de fato reproduzindo aquilo que é da nossa ancestralidade ou reproduzindo conceitos daqueles que invadiram a nossa terra. Esse sagrado feminino, eu fiz uma olha a anotação da pessoa, vê se você tem seriedade na pessoa que faz uma anotação desse jeito. Fiz aqui um mapa mental muito rápido para poder falar sobre isso, porque, oi Ana, a minha palestra lá com o instituto que eu falei tá montada, depois eu jogo essa palestra aqui, depois que apresentarem para eles. Mas dá para falar algumas coisas a respeito. Por exemplo, quando a gente fala dessas mulheres, e aí existem diversas culturas que vêm com informações dessas mulheres, e a gente conhece muito enquanto bruxaria natural, dependendo das civilizações, né? Ou a gente tem esse reconhecimento das deusas nórdicas, gregas, né? Ou até tem o que, Dani? Das divindades até mesmo chinesa, né, como a Kuan Yin, né? Mas, por exemplo, nesse livro aqui é muito interessante que esse livro ela fala das 9 sacerdotisas de Sena. As 9 sacerdotisas de Sena. Viu que eu faço parte de uma linhagem de sacerdotisa? Sena. E aí, e é uma pesquisa séria, é uma pesquisa acadêmica. Existem relatos das 9 sacerdotisas no norte da Turquia, que falam dessas mulheres que viviam juntas, que faziam rituais da natureza,
que cultivavam seu próprio alimento, que tinham seus próprios animais, que moravam no topo de uma montanha e que as pessoas a procuravam para serem curadas. Depois, em diversas culturas, fala-se novamente sobre essas 9 sacerdotisas. Tem relatos também de uma parte da Itália, e aí o meu nome vem, o Senna vem da Itália, ele saiu da Turquia, foi para a Itália, mas sempre essas 9 sacerdotisas. E na África também tem histórias sobre as 9 filhas de Olokun, que é a divindade dos mares profundos. E aí, ao longo da história, a gente vai percebendo que existem sempre essas figuras matriarcas, bruxísticas, endeusadas, né? Que tem esse conhecimento, que tem essa ligação com o divino. Conhecidamente e até cientificamente falando, enquanto neurocientista, as mulheres têm uma facilidade muito maior de conectar-se com o divino. A mulher, ela realmente tem essa ligação divina. O sexto sentido, ele existe. A intuição, ele existe, e muito mais na mulher do que no homem. E por isso que a mulher é tão temida. Por isso que existem tantas travas na sociedade para polir, impedir que essa mulher revele todo o seu potencial, que revele todo o seu poder. E eu aqui não falo num sentido de que eu sou contra os homens, de forma alguma. Eu sou mulher hétera, gosto de homem, não tenho problema algum com homem. Quem me conhece de perto sabe que eu tive pai presente, irmãos, primos, tios, né? Então eu tava sempre mais no meio de homem do que no meio de mulher. Então eu não tenho absolutamente nada contra o homem, mas da forma como eu falo, parece que sim, mas eu só quero colocar essa mulher no lugar dela, na altura dela e na altura do homem que ela quiser, nem acima, nem abaixo, nem atrás, nem na frente, mas do lado. Que essa mulher reconheça o quão grande ela é também. Esse número 9 tem algumas coincidências, sim, muito. O número 9 é um número cabalístico em várias culturas. Aqui nesse livro mesmo, a autora fala em diferentes culturas sobre esse número 9. E ela dá vários relatos sobre esse número 9, né? Aliás, o nome desse livro são Os 9 Arquétipos da Alma Feminina. Na cultura africana, e aí é o nosso ponto, né, do sagrado feminino africano, o 9 realmente é importante e tem essa referência até das 9 filhas de... Olá, Carvalho, das 9 filhas de Olokun, mas não o 9 é importante, né? Até essa referência das 9 filhas de Olokun, mas existem 16 faces divinas femininas. São as Yamin, a minha mãe. E as Yamin, quando a gente fala Yamin, ela não é só uma, ela é um conjunto. A gente está falando de todas. Quando a gente fala dessa Yamin.
E aqui a Sherry coloca nesse livro como os 9 arquétipos. Para a cultura iorubá, nós temos 16 faces. 16 faces femininas sagradas. E aí, quando eu falo esse sagrado feminino africano, é porque nós, aqui no Brasil, já foi provado cientificamente que biologicamente 98% do nosso DNA feminino ele é afro-indígena. Então, qual é a referência de corpo, de divindade feminina que eu tenho para mim? Eu vou me identificar com Hera, com Hecate, com Afrodite, com Kuanin, ou com um corpo que é parecido com o meu? Ou com um corpo de Iemanjá, ou com um corpo de Oxum, ou com um corpo de Yansan? Pode ser que eu me identifique com uma divindade indiana, mas eu carrego um DNA africano também. Então é essa discussão que eu quero trazer para jogo. Quais são as faces divinas, femininas, africanas? Nós temos divindades africanas. São as nossas orixás. E a gente tem conhecidamente, mais popularmente, Oxum, Iemanjá, Nanã, Yansan, mas as Yami são 16 faces. E quando a gente fala dessas 16 faces, a gente está trazendo o divino para o corpo feminino. Porque tem faces dessa que não é feito enquanto feitura, e aí eu digo da tradição iorubá ou da tradição do candomblé. Por exemplo, Iadé é uma face de uma divindade feminina. Ela não existe iniciação para Iadé, mas ela é uma divindade. E a divindade da riqueza, da prosperidade, né? E aí, como é que fica esse meu sagrado feminino? Esse meu sagrado feminino africano. E como é que eu absorvo essa face divina, essa face sagrada? Né? E aí, em todas as culturas, essa é a mulher que sabe usar dos elementos, que sabe utilizar das energias, das pedras, cristais, das ervas, da perfumaria. O olfato é o único sentido que tem ligação direta no nosso cérebro. Você conquista pelo olfato. Aliás, química entre homem e mulher é cheiro. É cheiro. Esse contato com a pele é cheiro. Aliás, os feronônimos, eles são identificados pelo cérebro. E olha a ligação do olfato direto com o cérebro. Né? E aí, se a gente for parar para pensar que cada divindade dessa, ligada à terra, à natureza, às águas, às folhas, ao ar,
a água doce, a água salgada, a terra, a lama, o animal, porque o ar representa um animal, né? Que é a cobra, a serpente. Então a gente tem isso vibrando no nosso DNA. Aí eu vou tomar emprestado uma frase da minha amiga astróloga que fala: a gente não é só um signo, a gente nasce sobre um signo solar, mas a gente precisa conhecer, porque a gente tem aspecto de todos os outros signos. E aí eu tomo emprestado esse conceito para falar. Ainda que a gente se identifique com um orixá, que seja iniciado por esse um orixá, a gente precisa de todos os outros. Do que abre caminho, do que faz a comunicação, do que traz a fartura, do que traz a saúde. Não é assim? E para cada Odu masculino existe uma face feminina. Essa face do divino feminino. E aqui eu não estou falando nem em questão de gênero. Eu estou falando em questão de polaridade, de energia masculina, de energia feminina. Oi, Roju. E aí, quando essa mulher, ela se vê nesse processo, ela busca esse conhecimento, quando essa mulher se percebe enquanto um corpo divino, que está ligado numa natureza, que se observa segundo as fases da lua, porque nós somos cíclicas, né? Quando essa mulher sabe utilizar dessa medicina do coletivo, essa mulher observa os padrões familiares e trabalha nesse processo de autocura, essa mulher se torna imparável. Essa é uma mulher imparável. E nós temos vários exemplos de mulheres imparáveis. E isso não quer dizer que é o arquétipo da guerreira, da fortuna, né? Mas de mulher também que se apoia e recebe apoio de outras mulheres, mas que sobretudo reconhece onde é forte, onde é frágil, onde pode buscar ajuda. E aí eu falo aqui nesse sentido de que quando essa mulher tem esse olhar atento, ela ouve o corpo, ela identifica os problemas, porque o nosso corpo fala. Nosso corpo é oráculo, é o primeiro oráculo divino, é o corpo. Quando você percebe no corpo um desconforto com o ambiente, com a presença de uma pessoa, aí o olfato da mulher revela. A expressão não me cheira bem é uma intuição falando. Você parou para ouvir o corpo. É o sentir. Esse ouvir, na verdade, é sentir, né? O feminino, ele é receptivo. Receptivo. Mas a gente foi ensinada a brigar, né? A gente foi ensinada a brigar e até brigar umas com as outras, infelizmente. Segundo a pesquisa da doutora acho que é Valesca, né? Zanello,
O homem foi ensinado a amar muitas outras coisas, a buscar muitas outras coisas. A mulher foi ensinada a amar o homem. E aí foi nessa daí que a gente se perdeu, né? Porque a gente achou que foi criada para o homem. E é nessa que muitas acabam não regressando. Olá, Renata. Então é esse conceito que eu quero partilhar aqui, para que a gente tenha esse olhar de observar os nossos padrões familiares, de observar a nossa saúde a partir do corpo, porque o corpo revela, o corpo mostra tudo, o corpo fala. Pra gente se dar essa permissão de sentir e a partir de um sagrado feminino que nos representa enquanto corpo território, enquanto DNA ancestral. Então eu posso trabalhar o auto-amor, o amor próprio a partir de Oxum. Eu posso trabalhar a saúde mental a partir de Iemanjá. Eu posso trabalhar a superação, né? A busca daquilo que eu quero para mim, para minha vida, a partir da face de Yansan. Eu posso trabalhar a minha sabedoria divina através da face de Nanã. Mas como eu falei, existem 16 faces sagradas femininas. As minhas Yami, minha mãe. Boa noite, Kelly. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Pra gente não passar desse papo inicial. Esse é só o começo do nosso papo sobre esse sagrado feminino. É só o início. Essa nossa prosa aqui de 30 minutos. Como eu havia proposto desses 9 temas primeiros. Olha o 9 de novo aí, Dani. O 9 cabalístico. Mas vou trazer várias outras coisas pra gente. Tem o conceito de feminino e divino também que comporta práticas, né? Sendo muitas milenares, que envolve a mulher de imediato com uma outra relação com o corpo, com a alimentação, com o autocuidado e com a cura. Então, de novo, o corpo na natureza, com a natureza. Tem um trechinho que eu quero ler para vocês aqui, que eu achei muito, muito legal aqui. Que essa mulher aqui, quando essa mulher tem esses conhecimentos, ela se dá esse direito de ouvir o corpo e viver com a natureza. Então é quando essa mulher cura através de si. Na constelação sistêmica a gente fala que quando você se cura, você cura quem veio antes e você cura quem vem depois. Então você cura toda a sua linhagem. E aí essa mulher sábia,
de posse desse conhecimento e autoconhecimento, ela traz consigo essa noção de corpo, né? E de autocuidado, que esse autocuidado, ela vai perceber as coisas industrializadas que lhe causam mal. Tanta coisa que a gente come que causa mal, né? Principalmente o que a gente desembala. Então essa mulher tem noção que ela precisa se cuidar a partir daquilo que a gente descasca. E aí é quando ela percebe que pode curar através do alimento e esse alimento ele é remédio, e aí na natureza você pode usar aquilo que vai lhe fazer bem, como um chá, um banho, uma beberagem. A luz do sol tem tantos benefícios só em tomar sol, em colocar o pé na terra, em colocar o pé na areia, em colocar o pé na água, um escalda-pés, né? E aí ela criar os seus a partir desses conceitos, dessa união com a terra. Tem um outro livro que eu quero mostrar aqui antes da gente parar, que é esse livro aqui, ó. E é a história de uma brasileira de Brasília que criou uns círculos de mulheres com esse conceito de mulher bruxa para viver de acordo com a natureza. E usar desses recursos da natureza para o bem viver, bem-estar e bem viver. Então, por hoje é só pra gente introduzir esse conceito. Quero falar mais, tem muita coisa ainda para falar sobre as 16 faces femininas, as 16 faces da Yamin e a produção de saúde a partir dessas. E aí podem chamar como quiser, de bruxa, macumbeira, feiticeira. É o divino feminino em ação, aquele que gesta, que nutre, que cuida, né? A gente é tão maior do que isso. A gente não foi só criada para amar um homem, também um homem. Para aquelas que querem, para aquelas que são hétero, assim como eu. A gente não está aqui brigando com um homem, de forma alguma. A gente quer um homem do lado, mas a gente quer que essa mulher também seja inteira do lado desse homem. E é por isso que a gente briga, para que essa mulher seja inteira e não uma metade, e não um complemento, e não uma extensão desse homem, mas que seja inteira tão quanto esse homem. E só pode ser a partir do momento que ela se reconhecer enquanto um templo divino. Tá certo? Muito obrigada, vocês que ficaram até aqui. Para as que virão e que vão assistir esse vídeo até o final, muito obrigada. Quero dizer também que eu estou com um aulão sobre ervas aberto para dia 7/7. Se você se interessar em aprender sobre ervas para banhos, chás, perfumes,
e várias outras coisas, entre em contato que eu mando o link da inscrição no direct. Um beijo e até mais.